Quando o policial usou força contra a idosa, tinha certeza de que sairia impune. Mas, poucos minutos depois, o filho dela chegou à cena. Inscreva-se e diga-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. O ar da noite em Dallas estava morno, carregando o aroma de grama recém-cortada de um parque próximo. O horizonte da cidade se erguia imponente, iluminado por incontáveis luzes que piscavam como estrelas contra o céu que escurecia. Abaixo, as ruas vibravam com vida. Carros serpenteavam pelo trânsito, seus faróis refletindo no vidro polido dos arranha-céus ao redor. Pedestres seguiam pelas calçadas, alguns imersos em conversas animadas, outros perdidos em seus próprios pensamentos. A cidade pulsava como um organismo vivo que nunca dormia. Em meio a essa grandiosidade urbana, erguia-se um hotel histórico, um relíquia de outra era. Sua arquitetura elegante contrastava com os edifícios modernos que o cercavam. Naquela noite, seu grande salão de baile recebia um prestigiado evento beneficente. Um encontro de autoridades, filantropos e veteranos condecorados. O salão estava banhado por uma luz dourada e acolhedora, lançando um brilho suave sobre as mesas impecavelmente arrumadas, adornadas com porcelana fina e taças de cristal. O aroma de pratos requintados se misturava ao perfume sutil das damas elegantemente vestidas, que se moviam com a graça ensaiada da alta sociedade. No centro de tudo estava Wilma Scarberry Norris, uma mulher que, apesar da idade avançada, carregava-se com uma dignidade silenciosa. Seus cabelos prateados estavam penteados com esmero. Sua postura era firme. Não era apenas mãe de uma lenda. Ela própria era uma lenda. Sobrevivente da Grande Depressão, mulher que criou os filhos sozinha e que havia vivido mais do que muitos poderiam imaginar. Fora convidada a discursar naquela noite, uma honra que aceitou não por vaidade, mas porque acreditava na causa. Diante do microfone, sua voz, suavizada pelo tempo, carregava uma força que ecoava por todo o salão. Falou sobre sacrifício, resiliência e sobre o dever de apoiar aqueles que haviam dado tudo pelo seu país. Não usou artifícios dramáticos, não precisava. Sua simples presença já impunha respeito. Veteranos ouviam com semblantes sérios, os olhos refletindo memórias de batalhas de décadas passadas. Os mais jovens, que só haviam lido sobre guerra em livros de história, pendiam de cada palavra, sentindo o peso da experiência por trás delas. Ao final do discurso, o salão explodiu em aplausos. Muitos se levantaram, não por formalidade, mas por genuína admiração. Alguns se aproximaram para apertar sua mão e expressar gratidão. Outros compartilharam breves histórias, mostrando como suas vidas também haviam sido marcadas por lutas semelhantes. Wilma ouvia com a paciência de quem entende que, às vezes, apenas ser ouvido já é suficiente. Conforme a noite avançava, as conversas tornaram-se mais leves. Risadas se misturavam ao som suave de um quarteto de cordas ao fundo. Wilma estava sentada a uma mesa próxima ao canto do salão, saboreando uma xícara de chá enquanto observava as pessoas ao redor. Não se sentia deslocada, embora soubesse que muitos ali levavam vidas muito diferentes da sua. Riqueza e status nunca a impressionaram. O que ela valorizava era o caráter, e naquela noite tinha visto isso em abundância nos homens e mulheres que serviram ao país. Eventualmente, o evento começou a se encerrar. Convidados trocavam despedidas, alguns trocavam cartões, outros faziam promessas vagas de se encontrar novamente. Wilma olhou o relógio. Já estava tarde. Combinara de deixar o filho buscá-la, em vez de pegar um táxi. Ela abriu a bolsa, procurando com os dedos o formato familiar do celular. Do lado de fora, o ar noturno estava mais fresco. As ruas agora estavam mais silenciosas. O trânsito da hora de pico já havia desaparecido, restando apenas um carro ocasional deslizando pelas avenidas largas. Wilma saiu do hotel e parou na calçada, apreciando a tranquilidade do momento, sem saber que estava sendo observada. Lá estava ela, de pé na calçada diante do Grand Hotel, a brisa fria acariciando sua pele sob a luz morna dos postes, que lançavam longas sombras pelo pavimento. O som da cidade era apenas um murmúrio distante. A noite tinha sido agradável,
repleta de conversas significativas e gratidão sincera dos que serviram ao país. No entanto, agora, no silêncio, ela sentia o peso da idade se instalar em seus ossos. Abriu a bolsa, procurando o formato familiar do telefone, pronta para ligar para o filho. Mas ela hesitou por um momento, absorvendo a serenidade silenciosa da rua. Alguns outros convidados ainda permaneciam próximos à entrada do hotel, conversando em voz baixa ou aguardando a chegada de seus motoristas. Do outro lado da rua, letreiros de neon piscavam. E alguns pedestres passavam distraídos, imersos em seus próprios afazeres. Não havia motivo para que ela se sentisse inquieta. E ainda assim, uma mudança sutil na atmosfera fez com que parasse. A sensação era tênue, como uma presença invisível pressionando as bordas de sua consciência. Sem que ela soubesse, um homem a observava a curta distância. O policial Daniel Hale estava parado junto ao meio-fio, braços cruzados sobre o peito, o olhar fixo na idosa. Ele havia sido designado para permanecer próximo ao evento mais seus, responsável por supervisionar a segurança da área, mas com o passar das horas entediara-se. O evento beneficente havia atraído o público de sempre, socialites e autoridades, pessoas que viviam num mundo muito distante da realidade das ruas. Hale não tinha paciência para seus gestos vazios, para aquelas demonstrações cuidadosamente encenadas de generosidade. Na sua mente, esses eventos não passavam de uma desculpa para que os ricos se parabenizassem, enquanto o verdadeiro trabalho policial recaía sobre homens como ele. Mas não era apenas o evento que o irritava. Era ela. Wilma Norris havia estado no púlpito, falando com uma confiança que lhe arranhava os nervos. Ele ouvira suas palavras, suas histórias de dificuldades e perseverança, e tudo o que captara fora mais um sermão moralista. Já tinha visto pessoas assim antes, gente que se agarrava ao passado como se fosse uma medalha, esperando que o mundo se curvasse em deferência. Ela fora elogiada, aplaudida, tratada como heroína. E agora, ali na calçada, parecia alheia ao fato de que o mundo não lhe devia nada. Hale inspirou fundo, o maxilar se contraindo, enquanto tomava sua decisão. Avançou, as botas suando de forma deliberada sobre o pavimento. Os poucos hóspedes restantes não lhe deram atenção enquanto se aproximava da idosa, o rosto sem expressão. Wilma, ainda procurando o telefone, só percebeu sua presença quando ele estava a poucos passos. "Senhora", disse ele, o tom plano, a voz carregando uma polidez forçada pela autoridade. Wilma ergueu o olhar. Seus claros olhos azuis encontraram os dele. Não havia medo neles. Apenas uma leve curiosidade. Ao longo da vida, encontrara oficiais de todos os tipos e reconhecia bem aquele. Postura rígida, ar de superioridade. Necessidade mal disfarçada de impor controle. "Posso ajudá-lo em algo, policial?" perguntou com a voz firme. Hale a observou por um instante, escolhendo as palavras. Sentia o peso do distintivo contra o peito, um lembrete do poder que detinha naquele momento. "Preciso ver a sua bolsa", disse, em tom firme. Wilma arqueou uma sobrancelha, os dedos ainda repousando levemente sobre a borda da bolsa. "Como é? Recebemos denúncias de atividade suspeita nesta área", continuou Hale, a voz cuidadosamente medida. "Preciso confirmar que a senhora não está carregando nada que não lhe pertença." Um silêncio prolongado se estendeu entre eles. Wilma não se moveu, a expressão inalterada. Não havia denúncia, nem queixa, nem justificativa além do senso de superioridade de Hale e de seu ressentimento latente contra o mundo e contra aqueles que, em sua visão, não mereciam o respeito. A rua permanecia silenciosa, mas a tensão entre eles crescia. A poucos metros, alguns hóspedes do hotel lançavam olhares na direção dos dois, embora nenhum permanecesse tempo suficiente para intervir. Era o tipo de momento que passaria despercebido no quadro geral. Uma idosa sendo questionada por um policial, uma interação que duraria apenas alguns minutos antes de o mundo seguir adiante. Mas Wilma não havia chegado àquela idade cedendo a homens como aquele. "Não acredito que isso seja necessário", respondeu calma. "Eu já estava de saída."
Os dedos de Hale se moveram ligeiramente. Estava acostumado à obediência, a ver as pessoas cederem quando ele ordenava. Mas aquela mulher, ela era inabalável, de pé com uma tranquilidade que o incomodava. Eu não estava pedindo, disse ele, avançando um passo. Entregue. Wilma suspirou baixinho, balançando a cabeça. Estava velha demais para aquilo. Cansada demais para lutas de poder inúteis. Voltou a procurar o telefone, decidida a ligar para o filho. A paciência de Hale se rompeu. Num único movimento brusco, ele agarrou seu pulso, puxando o braço para longe da bolsa. O gesto foi rude, calculado para assustar, para lembrá-la de sua autoridade. Wilma cambaleou levemente, mas não caiu. A dor no pulso era aguda, mas ela não gritou. Os murmúrios dos hóspedes próximos ficaram mais altos. Algumas pessoas a mais pararam, o olhar carregado de preocupação. Alguém levou a mão ao bolso, procurando o telefone, mas ninguém interveio. Wilma se endireitou, ergueu o queixo e voltou a encarar Hale. O senhor precisa recuar, disse ela, a voz agora firme. Hale esboçou um sorriso de desdém. A velha ainda achava que tinha voz naquela situação. Não antes de eu conseguir o que quero, respondeu. Então, sem aviso, ele a empurrou. A força fez Wilma cambalear para trás. O salto do sapato prendeu na borda da guia e ela caiu. Não houve um colapso dramático. Sem braços agitados, nem gritos desesperados. Foi silencioso. Súbito. O impacto do corpo contra o asfalto enviou um choque agudo pela dor no quadril e no ombro. A rua mergulhou em um silêncio atônito. Por um longo momento, ninguém se moveu. As poucas testemunhas restantes ficaram paradas, sem saber ao certo o que tinham acabado de presenciar. Hale deu um passo lento à frente, impondo sua altura sobre ela. Esperava resistência, talvez um argumento, mas não que ela caísse tão facilmente. Por um instante fugaz, pensou em oferecer a mão, fingindo que tinha sido um acidente. Mas então viu o jeito como ela o olhava. Calma, sem medo, como se já conhecesse o fim daquela história antes mesmo de começar. Algo frio se instalou em seu estômago. Foi então que o som de pneus rangendo no asfalto rompeu o silêncio. Hale ergueu a cabeça no exato momento em que uma grande caminhonete preta parava bruscamente a poucos metros dali. A porta se abriu. E o homem que desceu moveu-se com um propósito. O passo firme, o corpo tenso. Vestia-se de forma simples, jeans e jaqueta de couro. Mas havia algo inconfundível na maneira como se portava. Algo que tornava o ar mais pesado, carregado de expectativa. Seu rosto era indecifrável, expressão esculpida em pedra, mas os olhos ardiam com uma fúria silenciosa. Daniel Hale sabia exatamente quem estava diante dele, e pela primeira vez naquela noite, o verdadeiro medo deslizou por suas veias. Wilma Norris esperava pelo filho, e agora Chuck Norris havia chegado. O ar da noite em Dallas carregava uma estranha quietude, uma breve pausa antes de uma tempestade iminente. O brilho dourado do hotel projetava longas sombras sobre o pavimento, mas o calor da noite dera lugar a um frio tenso que se espalhava pela rua. A cena diante da entrada principal, que momentos antes não passava de uma tranquila despedida após um evento elegante, havia se transformado em algo cru, algo perigoso. Wilma Norris estava estendida no chão, o corpo momentaneamente imóvel pelo choque da queda. A dor aguda no quadril irradiava pelo seu lado, mas ela não gritou. Inspirou devagar e de forma constante, afastando o instinto de se render ao desconforto. Já conhecera a dor antes, já passara por dificuldades que testaram seu corpo e seu espírito, e não se deixaria diminuir agora. O silêncio que se seguiu à queda não era de indiferença, mas sim de fôlego preso, daquele que percorre uma multidão pouco antes do ponto de ruptura. Os curiosos que haviam acompanhado a cena ficaram parados, os olhos indo da mulher caída à figura imponente do policial Daniel Hale. O som do corpo dela batendo no chão fora suficiente para romper o distanciamento confortável com que observavam, transformando curiosidade em inquietação. Alguns levaram a mão ao celular, dedos pairando sobre a tela, debatendo se deveriam intervir.
se aquele era um daqueles momentos que mais tarde se tornariam uma história, uma manchete, um vídeo viral. Mas nada disso importava agora, porque Chuck Norris havia chegado. A porta pesada da caminhonete preta mal havia terminado de se abrir quando ele pisou no asfalto, as botas tocando o chão com uma quietude definitiva. Seus movimentos eram precisos, controlados, mas havia uma energia inconfundível contida sob a superfície, uma intensidade silenciosa, porém avassaladora, que irradiava dele como o calor que sobe de um asfalto queimado de sol. Ele não corria, não avançava, não se deixava levar pela pressa imprudente. Não precisava, porque quando Chuck Norris se movia, o mundo se ajustava. No instante em que o olhar de Hale se afastou de Wilma, a confiança em sua postura vacilou. Ele havia sido pego no ato e sua posição já não parecia tão firme quanto segundos antes. O policial passara anos empunhando a autoridade como uma arma, usando o peso do distintivo para silenciar qualquer resistência antes que ela pudesse se formar. Mas nada disso tinha importância agora, porque o homem diante dele era Chuck Norris, e Chuck Norris não reconhecia sua autoridade. Um lampejo de hesitação passou pelo rosto de Hale, mas ele se recompôs rapidamente, endireitando os ombros, plantando os pés como se preparasse para um confronto. Ainda não acreditava que podia controlar a situação. Seus dedos se moveram ligeiramente ao lado do corpo, pairando perto do cinto de utilidades, embora nem ele fosse tolo o bastante para alcançar a arma. Agora, ele percebia os olhares sobre si. Testemunhas silenciosas, já com os celulares gravando, as telas iluminando a penumbra. E havia também Wilma. Ela já começava a se erguer, a expressão serena, o orgulho intacto apesar da dor latejante no corpo. A presença do filho era toda a segurança de que precisava, e ela o encarou com uma compreensão silenciosa. Chuck se moveu sem hesitar, estendendo uma mão firme para ela, pisela. Wilma a segurou. O aperto seguro apesar do incômodo nas articulações. E com um mínimo esforço ele a ajudou a se levantar. Ela não se apoiou nele, não deixou o corpo pender com o peso da queda. Em vez disso, endireitou os ombros, erguendo-se diante do homem que tentara diminuí-la. Hale se remexeu, pigarreando, como se tentasse recuperar o controle da situação. O olhar dele percorreu rapidamente a multidão que crescia, e o cálculo sutil em seus olhos revelava a consciência de que o equilíbrio de poder havia mudado. Precisava retomar o controle antes que fosse tarde demais. Ela resistiu, disse ele com a voz neutra, como se tentasse estabelecer de imediato sua defesa antes que alguém controlasse a narrativa. Recusou-se a atender uma ordem legal. Chuck Norris não respondeu de imediato, e não precisava. O silêncio, quando bem usado, podia sufocar mais do que palavras. Hale se mexeu de novo, o desconforto se infiltrando nos cantos da postura. Esperava raiva, uma resposta ríspida, uma acusação, talvez até um desafio direto às suas ações. O que recebeu, porém, foi algo muito pior. Imobilidade absoluta. A expressão de Chuck não mudou. Seu olhar não vacilou. Era o olhar de um homem que já havia avaliado a situação, determinado o desfecho, e apenas aguardava que o resto do mundo o alcançasse. O peso dessa percepção caiu sobre o peito de Hale, tornando sua respiração mais curta, ainda que ele lutasse para mantê-la estável. Ele já havia enfrentado confrontos, já estivera em situações em que sua autoridade foi questionada. Mas aquilo era diferente. Não era uma discussão, não era uma disputa de poder. Era julgamento. E ele estava no banco dos réus. Um músculo no maxilar de Hale se contraiu, enquanto ele forçava a si mesmo a manter a posição. Se ela tivesse cooperado, isso não teria acontecido, disse. As palavras mal tinham saído de sua boca quando a mudança no ar se tornou inegável. Não era apenas a multidão, nem apenas os murmúrios que começavam a se espalhar. Era Chuck Norris. Porque no momento em que o policial pronunciou aquelas palavras, descuidadas, desdenhosas, algo mudou. Não foi dramático, não houve investida súbita, nem explosão de movimento, e ainda assim,
Naquela fração de segundo, a certeza do que estava prestes a acontecer tornou-se absoluta. Hale engoliu em seco. Chuck deu um único passo à frente. O movimento foi deliberado, preciso, como o deslocamento de placas tectônicas sob a superfície da Terra. Hale sentiu, antes de ver, o enrijecer involuntário de seus próprios músculos, a reação instintiva da presa que percebeu que estava sendo caçada. A multidão ficou absolutamente imóvel. Um leve suspiro escapou dos lábios de Wilma. Não de medo, nem de preocupação, mas de inevitabilidade tranquila. Ela já tinha visto aquilo antes e sabia exatamente o que viria. Hale não se moveu. Não conseguia. Seu corpo travara, preso entre os impulsos conflitantes de lutar ou fugir, nenhum dos quais lhe serviria agora. Chuck Norris não se apressou. Não precisava. Sua vitória já estava decidida, e Daniel Hale estava prestes a entender por que o ar havia mudado. Era sutil no início, como a pressão antes de uma tempestade de verão, mas ficava mais pesada a cada segundo. A luz amarelada dos postes se espalhava pelo pavimento, projetando longas sombras na guia. Mas toda a atenção estava voltada para a caminhonete preta que havia parado com força a poucos metros dali. A tensão, já densa o suficiente para ser sentida, agora se solidificava em algo inegável, algo cru e não dito. Chuck Norris havia chegado. Ele se movia com uma lentidão calculada, saindo da caminhonete com uma presença que dispensava espetáculo ou palavras para ser sentida. Não havia pressa, nem energia desperdiçada, nem sinal de incerteza. Ele era um homem que nunca questionava a própria autoridade, simplesmente porque nunca precisara. O mundo se ajustava a ele, e não o contrário. O policial Daniel Hale sentiu isso imediatamente. Já havia enfrentado oposição antes, lidado com resistência, com pessoas que contestavam sua autoridade. Mas nada o preparara para aquilo. Era algo completamente diferente, algo que não podia ser categorizado pelas regras padrão de abordagem. Ele soubera, no momento em que a caminhonete parou, antes mesmo da porta se abrir, que já não estava no controle. Mas só quando Chuck deu o primeiro passo no asfalto é que o peso total dessa percepção caiu sobre ele. Ele havia cometido um erro terrível. Wilma Norris não parecia surpresa. Estava agora ao lado do filho, a postura ereta, apesar da dor surda no quadril causada pela queda. Sua expressão era calma, indecifrável. E o olhar trazia algo que não era alívio, pois ela nunca sentira medo, mas cerça. Ela esperava esse desfecho desde o momento em que Hale lhe pusera as mãos. Sem a menor dúvida, sabia que Chuck viria. E agora que ele estava ali, não restava nada além de assistir. A rua, embora não completamente deserta, tornara-se um quadro congelado. O pequeno grupo de curiosos, alguns ainda com os celulares na mão, permanecia em completa imobilidade, os olhos alternando entre as duas figuras frente a frente. O silêncio que antecedera a chegada de Chuck agora se tornara mais espesso, quase sufocante. Chuck Norris não falou de imediato, e não precisava. Deixou que o peso de sua presença se fixasse, enraizando-se no ar. Seus olhos, azuis e afiados como lâminas sob a luz fraca da rua, se prenderam a Hale com uma intensidade constante, inabalável. Não havia raiva em sua expressão, nem fúria ou hostilidade explícita. E era justamente isso que o tornava tão ameaçador. O pulso de Hale acelerou, apesar de si mesmo. O corpo ficou tenso, mas ele forçou os ombros a permanecerem firmes, recusando-se a recuar fisicamente. Ele ainda era o homem de uniforme, ainda carregava o distintivo, a autoridade. Já estivera em situações em que tentaram intimidá-lo, em que sua autoridade foi desafiada, mas nunca importara. Ele sempre mantivera a vantagem. Sempre ditara como as coisas terminavam. Então por que, agora e aquilo parecia tão diferente? Chuck finalmente se moveu novamente. Um único passo à frente, medido e deliberado. Hale lutou contra o instinto de recuar. Sabia, de alguma forma, que recuar seria equivalente a se render completamente, e que até mesmo um sinal mínimo de hesitação seria uma admissão irreversível de derrota.
Então fez a única coisa que lhe restava. Falou. Ela resistiu. Disse, forçando a voz a permanecer firme. Dei uma ordem legal e ela se recusou a cumprir. Chuck não piscou. Recusou-se a entregar a bolsa quando foi solicitada, continuou Hale, os dedos se movendo levemente ao lado do corpo. Ela escalou a situação, não eu. A mentira morreu antes mesmo de se firmar. A multidão sabia disso. As pessoas que estavam diante do hotel, que tinham visto toda a interação, sabiam. E o próprio Hale sabia. Mas ainda assim se agarrou à estrutura de sua autoridade, tentando moldar a narrativa antes que ela lhe escapasse por completo. Chuck não respondeu. Em vez disso, virou levemente a cabeça, o olhar passando para sua mãe. Wilma, que permanecera em silêncio inabalável, apenas assentiu, como se reconhecesse a absurdidade do que acabara de ser dito. Ela não precisava defender-se, nem implorar, nem explicar. Chuck já tinha visto o suficiente. E então, finalmente, ele falou. Sua voz era baixa, controlada, sem floreios desnecessários. Não. Essa única palavra carregava mais peso do que qualquer outra dita naquela noite. Não era uma pergunta, nem um argumento. Era uma afirmação. Era definitiva. E ela despedaçou a já frágil ilusão de controle de Hale. Por um momento, o policial ficou imóvel, o corpo traindo a tensão que se instalara fundo nos músculos. A mente trabalhava rápido, tentando encontrar uma forma de recuperar a posição, de retomar ao menos uma fração do poder que havia perdido. Então, decidiu-se num instante, levou a mão ao cacete. Foi um reflexo. Um ato desesperado de agarrar-se à autoridade, uma resposta condicionada a um desafio que ele não sabia como enfrentar. Mas mesmo enquanto seus dedos se fechavam em torno do cabo no cinto, antes mesmo que pudesse puxá-lo, o movimento já era um erro, porque Chuck Norris era mais rápido. No instante em que o policial se moveu, Chuck reagiu. Não houve hesitação, nem gesto desperdiçado. Ele não precisava esperar para ver o que Hale pretendia, já sabia. Passara a vida inteira lendo a linguagem do conflito, da violência. E reconhecia o momento antes mesmo de ele acontecer. E então agiu. Sua mão avançou e agarrou o pulso de Hale com uma precisão quase cirúrgica. O impacto enviou um choque agudo pelo braço do policial. E sua pegada afrouxou instantaneamente antes que o cacetete pudesse sequer ser totalmente puxado. No mesmo movimento, Chuck avançou, girando o corpo com uma velocidade que desafiava sua idade, e com força controlada, mas inegável, torceu o adversário. Hale mal teve tempo de perceber o que estava acontecendo, antes que seu corpo seguisse o movimento, o equilíbrio arrancado debaixo dele. Seus pés deixaram o chão por uma fração de segundo antes de se chocar contra o asfalto, um baque seco ecoando pela rua. O ar escapou de seus pulmões num suspiro estrangulado, deixando-o completamente sem fôlego. O cacetete caiu inutilmente ao lado. A multidão não aplaudiu, não gritou. Apenas observava, hipnotizada. Enquanto o homem que momentos antes detinha completa autoridade sobre aquela rua, agora jazia estirado no chão diante de Chuck Norris. E Chuck sequer havia suado. Por longos segundos, Hale não se moveu. O peito arfava enquanto lutava para recuperar o fôlego, o corpo inteiro atordoado pela velocidade e eficiência da queda. Já havia sido dominado antes, já fora surpreendido no passado, mas nada se comparava àquilo. Porque aquilo não era apenas retaliação, era julgamento. Chuck Norris não olhou para ele com satisfação, nem com raiva. Sua expressão permaneceu neutra, como se o resultado já estivesse decidido desde o início, como se aquilo jamais tivesse sido uma luta. Então, finalmente, ele falou. Você bateu na minha mãe. As palavras não foram altas nem agressivas, mas carregavam um peso que pressionava o ar noturno como a lenta e inevitável força da gravidade. Hale não respondeu. Pela primeira vez na vida, não sabia como. O mundo havia mudado. Não de forma visível. Não no piscar dos postes ou no murmúrio distante da cidade.
Mas algo no próprio ar havia se transformado no momento em que Chuck Norris se colocou entre a mãe e o homem que ousara encostar nela. A realidade havia inclinado-se de forma irreversível. O equilíbrio de poder fora quebrado, e nada poderia restaurá-lo. Daniel Hale jazia no chão, o corpo torcido no espalhafato desconfortável de quem acaba de ser apresentado a forças muito além de sua compreensão. O peito subia e descia em respirações irregulares, enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. Um momento antes, ele estava no controle, era a da autoridade, o homem que ditaria como a noite terminaria. E num piscar de olhos, tudo lhe fora tirado. Chuck Norris não se moveu. Permaneceu ali, observando, a postura relaxada, mas absoluta. Não precisava avançar, nem pairar sobre o policial caído para afirmar domínio. A mensagem já havia sido transmitida, a realidade já estava estabelecida. Hale havia ultrapassado os limites, colocado as mãos onde não devia. E agora fora colocado de volta na ordem natural das coisas, da única maneira que realmente importava. A multidão também não se mexia. Alguns seguravam os celulares, mas ninguém falava. Era como se o simples ato de testemunhar exigisse silêncio, como se qualquer palavra proferida diminuísse o peso do momento. Tinham visto um homem com distintivo e uniforme ser reduzido a nada em segundos. Tinham visto a justiça ser feita não por burocracia e papelada, mas por algo primitivo, algo que transcendia regras escritas. Wilma Norris também assistia. Não havia surpresa em sua expressão, nem choque ou incredulidade. Ela sabia o que aconteceria no instante em que vira o filho sair da caminhonete. Tão certo quanto conhecia a sensação da terra do Texas sob os pés quando era criança. Chuck não tolerava a injustiça. Não desviava o olhar quando aqueles que deviam proteger escolhiam ferir. Sempre fora assim. E agora Daniel Hale aprendia essa lição da única forma possível. Hale gemeu, os dedos se movendo contra o asfalto enquanto tentava se erguer. A dor irradiava pelo braço onde Chuck o segurara, e a humilhação queimava no estômago com uma intensidade quase maior que a dor física. Ele nunca havia sido tratado assim antes, nunca havia sido derrubado com tanta eficiência, com tanta facilidade. Cerrou os dentes, forçando o corpo a cooperar, obrigando-se a se levantar apesar dos olhares silenciosos sobre ele. Chuck ainda não havia se movido. O pulso de Hale martelava nos ouvidos. Ele deveria estar com raiva, deveria sentir a onda de fúria que sempre vinha quando era desafiado, quando era colocado em seu devido lugar. Mas tudo o que sentia era medo. Um medo desconhecido, indesejado, mas inegável. Ele se agarrava a ele, enrolava-se em sua espinha. Enrolava-se em seu estômago, sussurrando a verdade que seu orgulho se recusava a reconhecer. Ele estava superado. Completamente, irrevogavelmente. Chuck deu um passo lento à frente. Não foi um gesto agressivo, não foi um ataque. Mas mesmo assim enviou um tremor pelo corpo inteiro de Hale. Seus pés se moveram instintivamente para trás. O peso se redistribuindo como se seus próprios músculos o tivessem traído, reconhecendo o perigo antes que sua mente pudesse acompanhar. Não havia como escapar agora. Você bateu na minha mãe, disse Chuck novamente, e desta vez não era apenas uma afirmação. Era um veredicto. Hale engoliu em seco, a garganta seca, o pulso disparado. Não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. Não podia permitir que aquele homem pensasse que ele havia sido derrotado. Toda a sua vida fora construída sobre o alicerce do controle, de impor autoridade apenas com a presença. Já tinha ficado frente a frente com criminosos, lidado com homens que se achavam durões e nunca recuara. Mas Chuck Norris não era como esses homens. Não havia bravata em sua postura, nem arrogância em sua expressão. Ele não se portava como alguém que precisava provar a própria força, porque sua força era autoevidente. Ele não ameaçava, porque ameaças só eram necessárias quando havia dúvida. E ali, não havia dúvida. Só certeza. Hale abriu a boca, forçando-se a falar, tentando salvar os últimos fiapos de dignidade que lhe restavam. Ela resistiu. Disse:
E mesmo enquanto as palavras saíam, já sabia que eram inúteis. Chuck deu outro passo. As mãos de Hale se moveram instintivamente para o cinto, buscando as ferramentas que sempre lhe serviram de muleta, a garantia de que teria a vantagem, o cacetete, as algemas, o peso do distintivo. Mas nada disso significava alguma coisa agora. Os olhos de Chuck desceram brevemente, notando o movimento, e voltaram para o rosto dele. Não precisou dizer nada. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer palavra poderia ser. Hale cerrou o olho maxilar. Não podia simplesmente ficar parado e deixar aquilo acontecer. Não podia permitir que fosse reduzido a nada diante das mesmas pessoas que deveria controlar. Os dedos se apertaram, os músculos se tensionaram. E antes mesmo que pudesse pensar em agir, Chuck se moveu. Foi rápido. Rápido demais. Hale mal registrou o movimento antes que a dor explodisse em seu peito. Não foi apenas um soco. Foi uma força da natureza. Um golpe que carregava o peso de anos de disciplina, de poder moldado para algo muito além da simples violência. O impacto o fez cambalear para trás, o ar sumindo dos pulmões enquanto sua coluna batia contra o capô de sua própria viatura. O metal gemeu sob a força. O mundo girou, a visão escurecendo nas bordas. Tentou se concentrar. Tentou recuperar algum controle, mas a dor nas costelas lhe disse tudo o que precisava saber. Ele havia perdido. Chuck não avançou desta vez. Não precisava. A luta, se é que algum dia havia sido uma luta, já estava encerrada. Hale tossiu, lutando para se erguer, tentando compreender como tudo havia desmoronado tão rápido. As mãos se moviam inutilmente ao lado do corpo, e então ele sentiu. As algemas. Aquelas destinadas a quem ele declarava criminoso, o gesto final de poder que sempre selava sua autoridade. Chuck percebeu. Pela primeira vez naquela noite, um lampejo de diversão brilhou em seus olhos. Não era zombaria, nem arrogância. Apenas algo frio e consciente. "Quer prender alguém?" disse Chuck. A voz dele era baixa, mas afiada como uma lâmina. Os dedos de Hale tremiam. Ele não conseguia se mover. E então vieram as sirenes. O uivo distante das viaturas se aproximando rompeu o silêncio pesado. Luzes vermelhas e azuis cortando a escuridão. A multidão se agitou. Murmúrios crescendo enquanto mais policiais chegavam. Os veículos frearam bruscamente, portas se abriram, uniformes pisaram no asfalto, mãos instintivamente pairando perto das armas, enquanto avaliavam a cena diante deles. E no centro de tudo, Chuck Norris permanecia imóvel. Hale se apoiou no carro-patrulha, o corpo gritando de dor. Mas o pior não era a dor física. Era saber que mesmo com reforços, mesmo com o distintivo ainda preso no peito, nada mudaria a verdade do que havia acontecido. Ele havia perdido. E agora só restavam as consequências. As luzes piscavam contra o vidro polido da fachada do hotel, refletindo distorcidas no pavimento. As sirenes ecoavam pelas ruas de Dallas, anunciando a chegada da lei e da ordem, numa cidade onde, minutos antes, a ordem já havia sido imposta. Não por um distintivo, não por burocracia, mas pela pura força de vontade de um homem. Chuck Norris não se moveu. Permanecia como antes, pés firmes, braços relaxados, expressão inabalável. Não havia medo em sua postura, nem preocupação. Quando as portas das viaturas se abriram e os policiais avançaram. As mãos deles pairavam perto dos cintos, os olhos examinando a cena com o cálculo rápido de quem foi treinado para avaliar ameaças. Mas não houve ação imediata, não houve gritos, nem armas sacadas, porque mesmo eles, chegando tarde, conseguiam sentir o que estava no ar. A atmosfera era densa, carregada de algo que ia além das palavras, além dos procedimentos ensinados. Viram Daniel Hale caído contra o capô da própria viatura, respirando em suspiros curtos e doloridos, uma mão agarrando as costelas como se isso pudesse consertar o que havia sido quebrado. Viram os curiosos congelados, celulares ainda erguidos, registrando cada segundo, capturando algo que nenhum controle de danos poderia apagar. E então, ouviram.
Chuck Norris. Não era um nome que esperavam ouvir naquela noite, mas era um nome que todo homem de uniforme conhecia. Um nome que carregava um peso que transcendia a fama, que trazia um entendimento tácito do que significava estar diante dele. Alguns haviam treinado sob sua filosofia, crescido assistindo-o encarnar a disciplina que eles próprios juraram defender. Alguns haviam sussurrado seu nome em piadas, nos contos exagerados de sua lenda. Mas agora, ninguém ria, porque aquilo não era mito, era realidade. Um dos policiais, um sargento pelas insígnias no uniforme, deu um passo à frente. Seu crachá dizia Harrison. O rosto, endurecido por anos de serviço, carregava um leve traço de incerteza. Ele não tinha visto como começou. Chegara apenas a tempo de testemunhar os restos de uma luta que já havia acabado. Olhou para Hale, para o jeito como seus dedos se mexiam contra o asfalto, para a vergonha e a raiva contida nos olhos, e entendeu. Hale havia perdido. Feio. Agora, cabia a ele decidir o que viria a seguir. Alguém quer me explicar o que diabos está acontecendo aqui? A voz de Harrison cortou o silêncio, firme mas não agressiva. Ele tentava retomar o controle, recuperar o comando de uma situação que já estava muito além do procedimento. Ninguém respondeu de imediato, nem a multidão, nem Hale e certamente nem Chuck. Foi Wilma Norris quem finalmente falou. Sua voz estava firme, inabalável, carregando o peso de uma mulher que já havia visto o mundo como ele é, que enfrentara homens piores do que Daniel Hale e nunca se curvara. Falou simplesmente, sem exageros, sem emoção desnecessária. Ele me bateu. 3 palavras. E bastaram. A multidão se agitou, murmúrios crescendo, a energia mudando mais uma vez. Várias pessoas avançaram, vozes se sobrepondo, ansiosas para confirmar o que tinham visto e o que seus celulares já tinham gravado. As palavras jorravam em ondas, agressão não provocada, uso excessivo de força, ataque a uma idosa. Enquanto isso, Hale permanecia em silêncio, sentindo o peso das acusações esmagá-lo como um prédio em colapso. Poderia tentar argumentar, distorcer a narrativa, mas não havia vitória possível. Nada apagaria o que já fora gravado e testemunhado. O sargento Harrison se voltou para Chuck, os olhos estreitando levemente, como se pesasse as implicações de falar com um homem que já tinha feito justiça antes que o sistema pudesse intervir. Você o derrubou? Chuck sustentou o olhar dele. A voz tão firme como sempre. Ele se levantou. Harrison soltou o ar passando a mão no maxilar. Aquela resposta dizia tudo. Ele estava nesse trabalho havia tempo suficiente para reconhecer quando os homens certos venciam e os errados perdiam. Olhou para Hale, o policial que conhecia há anos, sobre quem já recebera reclamações, sobre quem ouvira sussurros de má conduta. E soube, naquele momento, que nenhum reforço no mundo poderia mudar os fatos. Hale tinha feito aquilo consigo mesmo. Harrison assentiu uma vez, como se estivesse finalizando seu próprio veredicto. Virou-se para um dos outros policiais, um patrulheiro mais jovem, cuja energia nervosa deixava claro que era novo na corporação. Algemem ele. As palavras caíram como uma pedra no ar parado. Por um instante, Hale não reagiu. Parecia nem compreender que a ordem era para ele. Mas quando o outro policial hesitou e começou a avançar com cautela, a realidade o atingiu. Seu corpo ficou rígido, a respiração acelerou e aquele lampejo de medo que já havia brotado em seu peito floresceu em pânico pleno. Não, murmurou Hale, sacudindo a cabeça. Você não pode. Oficial Hale. Sem discussão, cortou Harrison, a voz firme, sem brechas. Você está preso por agressão e uso excessivo de força. Será levado sob custódia e processado conforme a lei. Se tiver algo a dizer, guarde para o seu advogado. O jovem policial avançou, a mão firme agora, tirando as algemas do cinto. Hale recuou. O orgulho lutando contra a realidade da situação, mas não havia escapatória. Não desta vez. Seus dedos se cerraram em punhos,
e o olhar se voltou para Chuck, como se buscasse algo, qualquer coisa, para justificar o que tinha acontecido. Mas Chuck não lhe deu essa satisfação. Não sorriu, não zombou, não disse nada. Apenas permaneceu ali, observando, enquanto o clique metálico selava o destino de Hale. A reação da multidão veio em ondas. Alguns murmuraram aprovando. Outros ficaram em silêncio, e alguns ergueram ainda mais os celulares, garantindo que aquilo também ficasse registrado. Afinal, justiça raramente era feita de forma tão direta, tão definitiva. Mas, naquela noite, foi. Wilma se colocou ao lado do filho, sua presença tão firme como sempre. Não precisava agradecer. Não precisava reconhecer em palavras o que ele havia feito. Chuck não agira por reconhecimento nem por aplausos, mas porque era o certo. Porque ninguém, não importando o título, uniforme ou autoridade, tinha o direito de levantar a mão contra um inocente. Enquanto Hale era conduzido até a viatura à cabeça baixa de vergonha, Chuck se voltou para a mãe. Está bem? Os lábios dela se curvaram num pequeno e sábio sorriso. Eu vou ficar. Com isso, Chuck assentiu e a guiou até sua caminhonete. A noite havia terminado. A justiça já tinha sido feita. O distante uivo das sirenes, que antes soava como um alerta, agora era outra coisa. Uma confirmação. Uma declaração de que o que acontecera naquela noite não ficaria restrito àquele pequeno trecho de calçada em frente ao hotel, não seria um momento ignorado ou descartado. A verdade já havia sido vista, registrada. E agora estava sendo respondida. As luzes vermelhas e azuis piscavam nos vidros polidos dos prédios ao redor, dançando em padrões irregulares sobre o asfalto, enquanto as viaturas freavam bruscamente. O peso da chegada da polícia pairava sobre o momento, mudando a energia da rua mais uma vez. Mas Chuck Norris permanecia inalterado. Estava no mesmo lugar, corpo relaxado, respiração constante, expressão inescrutável. O mundo se movia ao redor dele, ajustando-se, reagindo, mas ele não. A luta, se é que poderia ser chamada assim, já tinha acabado. Sua parte havia terminado no momento em que Daniel Hale batera no asfalto, no momento em que o policial percebeu, tarde demais, que escolhera a batalha errada contra o homem errado. E agora, enquanto mais policiais saíam de suas viaturas, mãos pairando sobre os cintos e olhos varrendo a cena com a precisão de profissionais treinados para avaliar situações voláteis, Chuck simplesmente esperava. A multidão havia aumentado, atraída pelo espetáculo, pela força inegável do que acabara de presenciar. Alguns murmuravam entre si, outros gravavam em silêncio, seus celulares capturando o momento que se desenrolava com o mesmo olhar firme e implacável que o próprio Chuck mantinha. Eles já tinham visto a verdade. Tinham testemunhado o abuso de poder e, em seguida, a sua correção. Sabiam quem tinha sido o agressor e agora aguardavam para ver se o sistema concordaria. O sargento Harrison foi o primeiro a agir. Sua expressão era inescrutável. A postura de um homem equilibrando o dever com a compreensão de que o que acontecera naquela noite não era tão simples quanto um relatório de procedimento tentaria descrever depois. Olhou para Daniel Hale, ainda encostado no carro patrulha, mãos agora algemadas, respiração ofegante. Harrison já estava há tempo suficiente na corporação para saber o que tinha acontecido antes mesmo de ouvir uma palavra. As contusões surgindo no rosto de Hale, o jeito como os dedos ainda se curvavam, como se tentassem segurar algo que já havia escapado. Tudo isso era prova suficiente. Ele soltou o ar pelo nariz e lançou um olhar rápido para os espectadores. Alguém aqui quer me dizer exatamente o que aconteceu? Não precisou esperar muito. As vozes se ergueram, sobrepondo-se na pressa de serem ouvidas. Alguns falavam rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. Outros relatavam com calma, descrevendo os acontecimentos com a clareza de quem tinha testemunhado algo inegável. Mas o cerne das declarações era o mesmo. Daniel Hale havia atacado uma idosa. Daniel Hale havia abusado de seu poder. Daniel Hale havia agredido Wilma Norris. E Daniel Hale havia sido detido.
Harrison ouviu sem mudar a expressão, o olhar alternando entre a multidão e o acusado. Hale não falou. A cabeça ligeiramente baixa, o maxilar travado, a respiração controlada de um jeito que só denunciava a humilhação fervendo sob a superfície. Não tinha defesa, nem justificativa. Suas ações não apenas haviam sido testemunhadas, estavam gravadas, preservadas nas memórias digitais de dezenas de celulares ainda erguidos, suas telas refletindo o vermelho e azul das luzes intermitentes. Quando as vozes finalmente cessaram, Harrison voltou o olhar para Chuck. Ele já sabia quem era desde o momento em que o viu sair da caminhonete, reconhecendo-o antes mesmo de distinguir seu rosto. Poucos homens tinham uma reputação que os precedia com tanta certeza, cujo nome carregava um peso de respeito inabalável, mesmo num mundo onde lendas eram muitas vezes exageradas. Mas aquilo não era exagero, era fato. Harrison o estudou por um instante e então falou: Sr. Norris? Chuck assentiu levemente. Sargento. Houve uma pausa entre eles. Não tensa, nem hostil, apenas um momento de compreensão silenciosa. Foi você que o derrubou? Perguntou Harrison, não como acusação, mas como constatação. A voz de Chuck era firme e calma. Ele se levantou. Harrison soltou um suspiro lento, balançando levemente a cabeça. Voltou-se para Hale, que finalmente ergueu o rosto. Os olhos dele ardiam com a raiva impotente de um homem que sabia que tinha perdido, mas se recusava a aceitar. Você realmente bateu numa senhora idosa? A voz de Harrison era baixa, quase incrédula. Os lábios de Hale se comprimiram, o maxilar trabalhando como se tentasse encontrar palavras, mas não havia nenhuma que o salvasse. Ele poderia ter negado, poderia ter tentado lutar contra o inevitável, mas sabia, assim como todos naquela rua sabiam, que não havia mais espaço para mentiras. A decepção de Harrison era evidente, mas não havia simpatia. Apenas resignação. Levem-no daqui, ordenou, fazendo um gesto para outro policial. O jovem patrulheiro hesitou por apenas um segundo antes de avançar, segurando o braço de Hale e guiando-o até a viatura. A caminhada pareceu mais longa do que era, cada passo ecoando com o peso da desonra. A porta foi aberta e, sem mais uma palavra, ele foi empurrado para dentro. O estrondo seco do fechamento selou seu destino tão definitivamente quanto o punho de Chuck já havia selado antes. A multidão voltou a se agitar, sussurros crescendo novamente. Alguns aplaudiram, outros apenas assentiram para si mesmos, como se sentissem reconfortados pelo que acabara de acontecer. A justiça, tantas vezes difícil de alcançar, tinha sido entregue da forma mais simples e direta possível. Harrison voltou-se para Chuck. Quer prestar queixa? Wilma, que tinha permanecido em silêncio durante quase todo o tempo, deu um passo à frente. Seu olhar firme e penetrante encontrou o do sargento. Só quero ir para casa, disse ela. Harrison assentiu. Aquilo bastava. Com um último olhar para os demais policiais, deu a ordem para encerrar a ocorrência. A multidão começou a se dispersar, murmurando entre si, a atenção já se voltando para o que viria a seguir. Alguns ainda observavam Chuck enquanto ele caminhava, pousando cuidadosamente a mão no ombro da mãe e guiando-a até a caminhonete à espera. A noite havia terminado, mas a história viveria. Quando Chuck abriu a porta do passageiro, ajudando Wilma a se acomodar com o mesmo cuidado gentil que sempre definira sua força, uma voz soou da pequena multidão que restava. Sr. Norris, ele se virou, expressão neutra. Uma jovem não mais que 20 anos. Estava próxima à calçada. O celular ainda na mão, agora abaixado. Havia admiração em seu olhar. E não apenas pelo que ele havia feito pela mãe. Obrigada pelo que fez pela sua mãe, disse ela. Wilma sorriu suavemente, um brilho caloroso passando pelo seu rosto. Chuck nada disse, apenas fez um leve aceno antes de entrar no banco do motorista. O motor ganhou vida com um ronco baixo e constante. O som de uma máquina tão confiável quanto o homem que a conduzia. À medida que a caminhonete se afastava do meio-fio, a rua ficava para trás,
para sempre marcada pelo que havia acontecido. Os ecos da luta, da queda, da justiça aplicada sem hesitação, permaneceriam ali muito depois que os faróis desaparecessem na noite de Dallas. E Daniel Hale, sentado no banco traseiro de uma viatura, os pulsos presos no mesmo metal que um dia usara contra outros, teria o resto da vida para entender exatamente o motivo. A cidade se estendia diante deles, enquanto a caminhonete negra avançava calmamente pelas ruas tranquilas, levando consigo os ecos daquela noite no silêncio entre mãe e filho. As luzes piscantes haviam ficado para trás, engolidas pela distância, mas o peso do que ocorrera permanecia. Dallas tinha testemunhado algo naquela noite. Tinha visto a justiça ser feita. Não num tribunal, não através de processos demorados e manobras jurídicas, mas da maneira mais direta e inabalável possível. A história se espalharia, sussurrada entre testemunhas, capturada em vídeos que chegariam às telas de milhões. Mas dentro da caminhonete, nada disso importava. Chuck Norris dirigia com a mesma calma e controle que havia demonstrado durante toda a noite, as mãos firmes no volante, a expressão imperturbável. Sempre fora um homem de ação. Alguém que fazia o que precisava ser feito sem hesitar. Mas isso não significava que agisse sem pensar. A adrenalina já tinha se dissipado há muito tempo. A necessidade imediata de reagir havia passado. E agora, enquanto as luzes da cidade piscavam pelas janelas, restava apenas a reflexão. Wilma estava sentada ao lado dele, as costas eretas, as mãos repousando sobre o colo. Não havia sinal de medo ou de sofrimento persistente em sua postura. Nunca tinha sido do tipo a se encolher diante da adversidade. Mesmo agora, depois de ter sido derrubada ao chão, depois de suportar um momento de crueldade que não merecia, permanecia como sempre fora. Resiliente, inabalável. A dor no quadril ainda latejava, mas não era nada que já não tivesse suportado antes. A dor era uma velha conhecida. Durante um bom tempo, nenhum dos dois falou. A caminhonete vibrava sob eles, o ronco suave do motor preenchendo o espaço onde poderiam existir palavras. Mas Chuck conhecia bem a mãe para saber que o silêncio não significava incerteza. Ela não esperava que ele dissesse algo profundo, nem precisava de palavras de conforto. Ainda assim, após vários minutos, ele finalmente quebrou o silêncio. Tem certeza de que está bem? Wilma virou levemente a cabeça, observando-o. A luz dos postes projetava sombras longas sobre o seu rosto, destacando as marcas que o tempo havia gravado em seus traços. Ele já não era mais um homem jovem, embora ainda parecesse tão invencível quanto sempre fora. Continuava sendo Chuck Norris, o lutador, o guerreiro, a lenda. Mas, para ela, continuava sendo apenas o seu filho. Ela esboçou um pequeno sorriso de quem sabe mais do que diz. Já passei por coisas piores. Chuck expirou lentamente, os dedos se movendo no volante. Ele já sabia que ela diria isso, mas isso não diminuía a chama de raiva que ainda ardia em seu peito. Tinha sido criado com valores de disciplina e autocontrole, com a crença de que a força existia para proteger, não para ferir. E naquela noite, fora forçado a assistir um homem que jurara defender a justiça a usar o seu poder para a crueldade. Você não precisava ter feito o que fez, disse Wilma depois de um momento, sem nenhuma reprovação na voz. Chuck lançou-lhe um olhar rápido, o maxilar se contraindo levemente. Precisava sim. Wilma assentiu uma vez, como se reconhecesse algo que sempre soubera. Chuck nunca fora o tipo de homem que ficava parado diante de uma injustiça. Não fazia parte de sua natureza assistir a um erro se desenrolar e não agir. E quando se tratava da própria mãe sendo machucada, nunca poderia haver outro desfecho. Você não deixou ele escapar impune, disse simplesmente. Isso importa. Chuck não respondeu. Não era necessário. Continuaram a dirigir, a cidade ficando cada vez mais rarefeita à medida que deixavam o centro para trás. Os prédios tornavam-se mais baixos, as luzes menos frequentes, e a estrada se alongava à frente, levando-os ao silêncio familiar de casa. Chuck tinha passado a vida atravessando o mundo, lutado em incontáveis batalhas, reais e cinematográficas,
e sido muitas coisas para muitas pessoas. Mas, no fim, sempre voltava para ali. Wilma deixou o olhar se perder pela janela, observando a cidade dar lugar a ruas mais tranquilas. O que você acha que vai acontecer com ele? Não precisou especificar de quem falava. Chuck manteve os olhos na estrada. Vai ser fichado, processado. Vai ter o dia dele no tribunal, como todo mundo. Wilma soltou um leve som pensativo. E se deixarem ele sair fácil demais? As mãos de Chuck apertaram o volante, mas a voz permaneceu firme. Não vão. Wilma o observou mais uma vez, percebendo a certeza no tom dele. Já tinha visto muitas injustiças na vida, assistido homens escaparem das consequências simplesmente por terem o título certo ou vestirem o uniforme certo. Mas também sabia que o que acontecera naquela noite não poderia ser abafado. Havia testemunhas demais, câmeras demais. O mundo já tinha visto a verdade. Vão falar sobre isso por muito tempo, comentou. Chuck apenas assentiu. Ela suspirou, recostando-se no banco. Bem, se nada mais, acho que ao menos rende uma boa história. Um lampejo de diversão passou pelo rosto dele, breve, mas genuíno. Rende mesmo. O silêncio que se seguiu era confortável desta vez. O peso da noite ainda estava ali, mas já não os oprimia tanto. A estrada à frente se estendia longa e aberta, oferecendo clareza, permitindo que a tensão se desfizesse e os pensamentos se ajeitassem. Depois de um tempo, Wilma olhou para ele novamente. Sabe, acho que nunca te agradeci de verdade. Chuck lançou-lhe um olhar, a expressão suavizando levemente. Não precisa. Ela sorriu outra vez, pequeno e caloroso. Eu sei. Seguiram viagem, a estrada levando-os cada vez mais longe do ruído da cidade, das luzes piscantes e do peso do que tinha ficado para trás. Haveria consequências para o que acontecera naquela noite. Audiências, depoimentos, relatórios, histórias sendo contadas. Mas, no fim, nada disso importava, porque a justiça já tinha sido feita. E enquanto Chuck Norris estivesse neste mundo, sempre seria.